Olá, senhores, bem-vindos à segunda parte da nossa aula de incorporando os gráficos. E agora a gente vai falar um pouco sobre tipos de gráficos, ok? Então, basicamente, a gente tem dois tipos de gráficos, os temporais e os gráficos não temporais. O que eu falo como temporais? Gráficos anual, mensal, minutos, diários, segundos, utilizam o tempo como parâmetro, tá? Sendo que o mercado não é temporal. Não temporais, ticks, range, renko, agressão, volume, utilizam outros parâmetros para sua formação, sem ser realmente o tempo. Tá? Então, começando pelos gráficos não temporais. Tá? Gráficos de... Os temporais a gente já sabe, né? São 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Então, os gráficos não temporais. Tá? A gente começa a falar do gráfico de ticks. Tá? Ele tem como parâmetro o número de negócios. Então, a cada número de negócios X selecionado, uma nova barra é formada. É bom para a gente definir pontos de reversão no mercado da forma mais exata. Tá? Exemplo, ó, notem que aqui é um gráfico de 50 ticks, quer dizer que a cada 50 negócios ele troca a barra. Então teve 50 negócios, 50, 50, 50, bastante negócio. Ele define pontos de uma forma bem clara. Tá? Pontos na qual teve bastante negócio, pontos de inflexão do mercado aí e até reversão, ok? Então, ó, 50, 50, 50, 50, uma acumulação, né? Ó, olha no volume profile aqui, tá? Acumulação, rompimento. Okay? É um gráfico para o intraday, é um gráfico que é bom utilizar. Não digo que é recomendado porque isso é gosto pessoal de cada um, mas se forem utilizar um gráfico no intraday, recomendo utilizar, por exemplo, um gráfico de ticks, tá? Que é um gráfico que ele é bem sensível, tá? E ele dá pontos bem exatos, ok? Ele não é atrasado como a gente vai ver em alguns outros tipos de gráficos, tá? Então, o gráfico de range, que é o gráfico de P aí no nossa plataforma, tem como parâmetro a variação de pontos selecionados. Então, a cada variação de pontos, tá? Uma nova barra é formada. O gráfico ele é bem utilizado no intraday também, é um gráfico que também é legal de utilizar, pois representa regiões de consolidação e movimentação de forma clara. Ó, esse é um gráfico de range, tá? Um gráfico de pontos. Ele define o que? Ele troca a barra toda vez. Aqui tem 7P, né? O 7P aqui é como se estivéssemos selecionando 3 pontos e meio no dólar aqui, tá? Ok. Cada ponto ele considera como fosse a movimentação, a mínima movimentação um tick, tá? Aqui. Mas a gente sabe que o dólar é de meio e meio, então é 3 pontos e meio, tá? 7P. 6P seria 3 pontos, tá? Então a cada 3 pontos e meio, a partir do que? Da abertura da barra, do preço de abertura da barra, ele vai iniciar a formar outra barra. Por isso que tem essas sombras aqui, ó. Tem algumas barras aqui, tá? Ó. Porque ele abriu a barra aqui. Ele fez 3 pontos e meio, 4, 4,5, voltou, né? Então ele não chegou a formar outra barra a partir da abertura, né? Tá. A partir da abertura da barra, né? Tá. Então é isso. Ele mostra bem regiões aí de consolidação, onde o mercado fica realmente trabalhando num range e rompe, né? Muda de patamar aí, ok? O gráfico também é legal. Então um gráfico que recomendo aí para o intraday, para quem quiser utilizar o gráfico, tá? No contexto, ou quer operar com o gráfico e o fluxo junto, ok? Ticks, gráfico de ticks e um gráfico de pontos, aí, gráfico de range, ok? Seguindo, o gráfico de Renko é um gráfico legal também. Vamos lá, tem como parâmetro a variação de pontos selecionados, né? Porém, somente outra barra é formada quando a quantidade de pontos selecionada é atingida. É um gráfico menos sujo, é de fácil visualização,
porém ele é atrasado em relação à movimentação dos preços. Tá? Tá aqui, ele é ele é visualmente bom, né? Da gente olhar, parece até que é simples operar olhando ele, até só ele, mas não é tão simples assim. Por quê? Porque ele forma esse tijolinho aqui, né? A gente está considerando 6R, 3 pontos, tá? O dólar. E ele, quando ele passar desses 3 pontos, ele começa a formar outro. Se ele voltar para cá, ele deixa de formar. Se ele for para cima, ele começa a formar outro. Formou os 3 pontos, ele... Pronto. Fechou isso aqui. Tá? Ele vai para cima, então ele forma um pouquinho. Ele pode vir para baixo e formar meio aqui. Ele deu os 3 pontos, ele forma outro. Tá? Assim ele vai. Então é um gráfico que ele parece muito simples, mas não é. Principalmente só para operar ele. Ele vai dar vários sinais aí de falsos, né? Que a gente chama. Realmente quem faz análise técnica, tá? Dá vários sinais falsos aí. Então, mas querendo utilizar ele e aliando ao fluxo, não tem problema nenhum. E como contexto também dá para utilizar ele é bom identificar pontos de suporte, resistência e outras coisas, ok? Seguindo então, o gráfico de saldo da agressão. É um gráfico que não tem na maior parte das plataformas, algumas têm, outras não. Tá? E tem como parâmetro o saldo da agressão, o que é? Agressões de compra menos agressões de venda. Então troca a barra toda vez que o saldo de agressão selecionado é atingido. É um gráfico bom para a gente identificar pontos de absorção de lotes ou regiões de intensa negociação, suportes e resistências. É atrasado em relação a movimentos dos preços. Tá? Quanto maior o saldo selecionado, melhor para identificar nos pontos interessantes. Então, tá aqui, 200 G, tá? Saldo de agressão de 200. Né? Então, a cada negócio, né? Agressor, tá? Compra menos venda, agressão de compra menos agressão de venda. Tá? Quando fechar mais 200 ou menos 200, ele vai formar outra barra. Tá? A gente pode identificar o que com esse gráfico é bom para identificar pontos de bastante volume, né? Onde teve bastante agressão, e pontos realmente onde teve bastante absorção. Porque se essa barra aqui fechar menos 200, menos 200, menos 200, é sinal que tem bastante vendedor, fluxo vendedor maior do que comprador. Tá? Porém, o preço não passa aqui dos 610, tem realmente comprador absorvendo esses lotes. Tá? Então, realmente o gráfico de 200 já fica muito volátil, né? Ele fica com... Não é muito legal de identificar os pontos, assim. Então é melhor utilizar um gráfico maior, de 500. Tá? Ele é identificado pela letra G. Não tenho certeza se está disponível em todas as plataformas Profit Chart, ou isso só está disponível para quem tem o plugin ou só no Pro, ok? Mas é um outro tipo de gráfico. Eu quero exemplificar aqui vários tipos de gráficos que não são temporais, tá? Não é ferramenta complementar, tá? Não é necessário ter um gráfico desse, não é necessário nem ter gráfico na tela, mas é um outro tipo de gráfico que a gente pode utilizar, tá? Gráfico de volume, aí já tem várias plataformas que tem esse gráfico de volume. Tem como parâmetro volume selecionado, então toda vez que esse volume de contratos negociados for atingido, a barra é trocada. Identifica pontos, regiões de grande negociação, suportes e resistências atrasado, continua sendo atrasado em relação ao movimento dos preços. Bom, depois que a gente começa a analisar o fluxo de ordens e começa a fazer a leitura do fluxo, qualquer gráfico que a gente olhar, a gente vai achar atrasado, né? Tá? Tirando só o gráfico de footprint, lá de footprint charts, que é um gráfico que mostra as agressões, é o único gráfico que tem mais sentido e não tem isso de forma atrasada. O resto, todos têm informação atrasada, informações do passado, informações que já passaram, né? Que já passou, ok? Vamos lá, gráfico de volume, tá aqui. Eu coloquei até um volume e quantidade embaixo para vocês verem. É um gráfico de 1000Q, tá? Então o outro era de saldo, saldo de agressão, compra menos venda, tá?
Aqui não, aqui é a cada 1000 contratos negociados, dependendo se for comprado, vendido, cada 1000 contratos negociados, quantidade, troca a barra, tá? Eu coloquei um indicador de quantidade aqui embaixo para vocês verem que as barras se mantêm, alguma outra não fecha no 1000, tá? Mas é para se manter todas no 1000, porque a cada 1000 contratos negociados ele vai trocar barra, ok? É um gráfico interessante também, é um gráfico interessante para ver regiões de consolidação, tá? Mercado acumulando, ok? Ó. Regiões o que? Na qual está tendo um volume grande, e está trabalhando aquela região até realmente romper e ir por algum lado, né? A mudar de patamar, ok? Legal. Bom, esses são os gráficos então não temporais, alguns tipos de gráficos que a gente pode utilizar como análise de contexto. E operacionalmente também a gente pode utilizar como apoio, tá? Como forma complementar, quem gosta de utilizar o gráfico. E tem mais um tipo de gráfico, tá? Que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais aqui agora no final dessa segunda parte, que é o gráfico de footprint. Okay? Ele ainda não se encontra. O Profit Chart é a única plataforma que tem esse tipo de gráfico hoje aqui no Brasil. É um gráfico que já surgiu nos Estados Unidos faz anos já. Tá? Não é um gráfico novo, mas aqui no Brasil ele está sendo implementado, foi implementado não faz muito tempo através do Profit Chart. Aqui é o gráfico de footprint. Então vamos lá. Mostra as agressões em cada nível de preço, tá? Regiões de agressividade atípica, assim como o preço onde houver absorção de lotes. Existem diversos recursos visuais que podem ser selecionados pelo trader. É difícil utilização em mercados com pouca liquidez, porque a gente não consegue realmente acompanhar esse gráfico na tela. Tá? A tela termina ficando até pequena, um gráfico que tem pouco lote, um mercado muito volátil, ele não se aplica. Okay? Não é muito bom utilizar ele num mercado assim. Tá? Ele é um gráfico utilizado mais para operacionalmente também, tá? Ele pode ser utilizado tanto para uma análise gráfica de contexto também do mercado, mas para utilizar ele para operar também é válido, tá? Porque ele é um gráfico que realmente mostra o fluxo dentro dos candles, né? Como diríamos, um modo mais figurativo, tá? Então a mudança da barra ocorre com o tipo de gráfico selecionado. Ele é independente, pode selecionar um gráfico de range, de minuto, qualquer gráfico que a gente quiser, tá? O que a gente vai ver é através do candle o que está acontecendo. Okay. Ó, então esse é um gráfico de range 4R, ok? 4R. Petro 4, tá? Então é como se dessemos um zoom no candle e víssemos o que? Agressão direita, tá? É agressão de compra, tá? Comprador agride o vendedor e na esquerda as agressões de venda, tá? É como se olhássemos o nosso book, tá? O nosso DOM tem aqui ofertas de venda, ofertas de compra, tá? E aqui é a mesma coisa. A gente vai olhar o preço sempre na diagonal, tá? Deixa eu apagar. Vamos olhar o preço assim. Essa é a relação, ok? Por exemplo, o DOM venda aqui 7,79, tá? Compra preço 7,78, tá? Digamos que aqui corresponde ao 7,79 e aqui corresponde ao 7,78, ok? Se o comprador agredir o vendedor, começar a tomar, vai começar a somar desse lado aqui, ó, agressões de compra. Se o vendedor agredir
o comprador no 7,78 vai somar aqui, agressões de venda, tá? Então ele é assim, ele mostra a visualização dele, a gente tem que visualizar como se estivéssemos visualizando o que está saindo no mercado, o spread, tá? Compra e venda. Então, lado da direita, ordens de compra, agressões de compra, lado esquerdo, agressões de venda. Tá? Aqui embaixo ele está dando o saldo acumulado da agressão, ok? Saldo acumulado, compra menos venda cumulativo do dia, tá? E aqui ele dá o saldo de agressão para cada candle, ele mostra aqui embaixo, ok? E esse gráfico aqui, o volume acumulado de agressão, nada mais é do que essa barra aqui que eu estava mostrando antes. Tá? Bom, vamos ver algumas funcionalidades então que tem esse gráfico. Tá? É um gráfico que ainda não tem disponibilidade, mas já já vai estar disponível. E assim como vão disponibilizar também as instruções desse gráfico que hoje ainda não possui, ok? Mas vamos lá. Então ele possui, essa é a propriedade do indicador preço, tá? Quando a gente clica em cima do preço, a gente pode escolher diversos parâmetros para que a gente visualize isso através desse gráfico, okay? De uma forma mais representativa visualmente, né? Então, fator imbalance, né? O que é o fator imbalance? Ó, é isso aqui. Tá aqui o fator imbalance, 2 níveis de preço, diferença quantidade acima de 200. Ó, ele vai marcar quando a diferença o que? Te lembra? Lembre que eu falei aqui, ó, o preço é assim que a gente tem que ver, o spread, tá? Ó, imbalance, tá? Maior que 200 comparado com a agressão de venda aqui nesse preço. Ele pinta daí de outra cor, tá? Isso é uma das funcionalidades. Ó, aqui. Tá? Isso é uma das funcionalidades. Fator volume. Aqui, ó, ele põe essas linhas, tá? Eu tenho selecionado lá 3, né? Eu quero 3 níveis de preço de cada candle onde teve maior volume. Ele sinaliza no candle onde teve maior volume. Ó, aqui, aqui, ok. Ordem original. Pô, eu quero ver qual nível de preço saiu a ordem original. Acima de 200 aqui, ó, por exemplo. Tá? Ó, ele marca isso aqui. Ok? Ele marca essa sinalização verde ou vermelha ao lado. Aqui, ó. Aqui. Tá? Alerta de quantidade. Pô, quero saber qual nível de preço teve uma quantidade de agressão maior que 700, maior que 1000, que é por exemplo, no dólar, pô, é uma agressão significativa. Petro, pô, quero ver onde teve mais 400 mil. Então, isso tem que ter uma configuração de acordo com o ativo que a gente está operando. Tá? Vamos ver. Ó, ele sublinha, não esse aqui de volume, tá? Ele sublinha amarelo, de amarelo ali. Preço onde teve um volume, aquele que eu selecionei, acima de 700. Tá? Fator de exaustão. Pô, o que é o fator de exaustão? Ele pinta assim, ó. Vou dar um exemplo. Ele pinta com essas barrinhas amarelas aqui, ó. Tá? O que eu tinha selecionado no fator de exaustão? 3. 3 níveis de preço, quantidade acima de 50. Então, exaustão é quando realmente o volume vai diminuindo, agressões vão diminuindo gradativamente. Eu quero ver, ele vai marcar 3 níveis de preço, diferença acima de 50 lotes, 165, tomaram 165, tomaram 80 e tomaram 10. Ele pintou aqui meu fator de exaustão, tá? Pintou certo até, pintou bem num ponto interessante, ok? Aqui também, ó, lá perto
da mínima aqui desse movimento, ok? Ó, bateram 225, bateram 140, bateram 50. Ele pintou como exaustão. Tá? Agressividade menor, volume menor. Ok? Fator de progressão. O de progressão é o contrário de exaustão. Tá? É quando o mercado tem que realmente ele progride, está progredindo para um lado, né? Então ele vai marcar aqui, ó, o lado que tem esse fator, tá? E ele vai fazer essas outras barrinhas aqui, ó. Tá? Então, ó, 0, 20, 80, aumentando, tá? A exaustão vai diminuindo o volume. O de progressão tem que ir aumentando o volume. Tá? Então 0, 10, 60, 65. Ó, aqui está sem filtro até. Tá? Olha aqui, 10, 15, 20, 70, 120, 170. Ó. Tá? Aqui ele marcou porque 0, 10, 120, 140. Então tem que definir alguns filtros para ele não ficar marcando tudo que aparece também. Tá? Mas ele vai marcar do lado que houve a progressão, tá? Assim como o de exaustão também. Ok? Então é isso. Tá? E o fator sequencial. O fator sequencial é isso aqui, ó. Ele pinta dessa forma. O que ele quer dizer com esse fator sequencial? É quando há um consumo da liquidez em um nível de preço, tá? E consumo de liquidez no outro nível de preço, tá? E o preço não volta, tá? Não volta, que eu digo, tomam nesse nível de preço aqui, tá? Batem aqui, não consome toda a liquidez desse nível de preço aqui, do comprador, por exemplo, tá? Compra e venda. Não consome aqui, tomam todo esse lote aqui, batem aqui, não consomem, tá? Não volta para esse nível de preço aqui e continuam tomando. Tá? É o fator sequencial. Então, consomem toda a liquidez de um nível de preço, consomem toda a liquidez do nível de preço do próximo preço e o preço não volta. Tá? Não volta. Não quer dizer que não tenha negócio aqui, que o vendedor não bata aqui no comprador, mas é que preenche a liquidez aqui, tomam o outro, batem um pouquinho e tomam o outro. Tá? O preço não volta. Não batem aqui e volta. Né? Não faz o balanço. Ele vai de uma vez só. Tá? Então ele sinaliza aqui com essa boxeado aqui, né? O fator sequencial. Tá? Então, pessoal, esse foi uma breve explicação desse tipo de gráfico, de algumas funcionalidades que ele tem, tá? E eu vou postar alguns vídeos de operacional utilizando ele, tá? Eu não utilizo esse gráfico para operar, não é necessário ter um gráfico desse para operar, tá? Mas como forma didática, eu estou gravando alguns trades, alguns dias, utilizando esse tipo de gráfico. Ok? Então, para quem tiver interesse, gostar realmente, achar essa ferramenta interessante, quiser utilizar, tem também o mercado de fora, dá para utilizar através do OFA, tem o Order Flow Analytics, que é o pai aí desse gráfico de footprint. Então, quem quiser utilizar também, é uma ferramenta bem legal, bem completa. E quem gosta mais de olhar um gráfico, fazer um trade mais longo, fazer um trade mais tranquilo, é um gráfico que é mais adequado, né, para esse tipo de operação. Ok? Então tá, pessoal, obrigado pela atenção e até a próxima aula.